E aí eu acho que entra essa questão muito importante para nós cristãos, sobretudo nós cristãos católicos, né, que temos no casamento esse valor, não é, inegociável, não é? Porquanto para nós indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separe. É claro que precisamos então entender o que é que Deus uniu, né? Para dizer o que Deus uniu, o homem não separe, mas Deus não uniu tudo. Eu né? penso que o senhor disse tudo quando disse uma palavra. É claro que é preciso entender. Porque senão vira uma lei marcial. Absoluta. Uma lei absoluta. E que coloca a pessoa numa situação escrava, né? Escravizada da relação toda. Por exemplo, exatamente. O amor, acabamos de ouvir, tudo pode. Né? A gente verdade. casou para se não separar. Então, todo o resto é aresta. Vamos lá, como é que vai ser isso? É verdade. Então, essa compreensão é fundamental. Eu recebi, né, atendo uma pessoa que sempre se queixa dos maus tratos do marido, da violência. Um dia essa mulher me chega com o olho desse tamanho, roxo, e diz: olha, padre, foi meu marido, mas eu não quero me separar porque eu prometi a Deus, né, padre? E eu vou adiante. E aí eu tenho que dizer, né, com caridade, que Deus não uniu isso. E Deus não quer para essa mulher essa violência. Eu acho que fazer sacrifício, suportar as crises, virar o rosto, recomeçar, reconciliar, é uma coisa. Agora, quando parte para a violência, aí atenta contra a dignidade da pessoa. E jamais pode ser querido por Deus a violência contra um dos seus filhos. Um casal amigo nosso, eles chegaram a se separar e eles lutaram muito, principalmente a esposa. E a gente conversando com ela, mas por quê? Por que vocês chegaram a essa decisão? E ela disse: quando acabou o respeito, aí não tem mais jeito, Lécio. Ontem à noite, conversando com o padre José Siqueira, que é o diretor espiritual do COF, nós estávamos comentando justamente sobre isso aí. Ele também atendeu no confessionário um casal, uma mulher que apanha do marido. Então a gente vai fazer o quê? O que nós vamos fazer? Exatamente. Complicado. Além de oprimida pelo próprio marido, pela relação, ainda conta com Deus lá de cima, dizendo: olha, não pode separar, fica aí, aguenta. Não é bem assim. Aí né? não é bem assim. Não é? Então, a gente já está falando de uma situação peculiar, que é a mudança. Houve um desemprego, houve uma doença, a minha esposa passou por câncer, a tua está passando por câncer agora, uma situação que vai dar uma guinada na nossa vida e a gente precisa saber como enfrentar. Aqui a Luciana, Reginaldo, ela está com uma situação dessa. Meu casamento de 20 anos, com 3 filhos, um de 19, um de 11 e um com 2 anos agora, meu marido começou a trabalhar viajando fora. Só isso. Estou achando muito difícil essa situação. Oriente-me. Nossa, realmente. Eu sou o exemplo. Realmente é uma situação bastante difícil, que não é só ela que se queixa, não, né? Na clínica é muito comum algumas mulheres se queixarem do marido muito distante, né? E às vezes não é nem viajante, às vezes é um marido que trabalha 15, 16 horas por dia e aí tem muito pouco tempo. O dela fica 15 dias fora. Então, assim, eu acho que vai caindo um pouco em cima do que nós estamos conversando, né? Tem que ter muita tolerância, tem que ter muita paciência. E tem que talvez usar aí algumas estratégias associadas ao mundo contemporâneo. Presente, eu sou das estratégias. Então, por exemplo, hoje existem redes sociais, hoje existem alguns softwares que você pode colocar no seu celular que é quase que de graça para você conversar com outras pessoas. Né? Então, assim, eu atendo pessoas que têm os filhos na Europa. E conversam todos os dias com os filhos. Mais do que ainda. Não é? Quer dizer, então, hoje existe uma tecnologia, e tecnologia não é ruim. É que nem a faca que pode matar ou que pode cortar o pão. Quer dizer, você pode usar ela para o seu benefício também, a tecnologia. Então, às vezes, se ela conseguir se atualizar talvez até é muito atualizada também com a nova tecnologia, porque hoje a mulherada está bem adiante dos homens, né? Começar a usar essas estratégias, essa tecnologia a seu favor. Né? Mas a questão de se sentir incomodada seria interessante, porque se ela está tensa e não resolver isso pode se tornar um conflito. Seria interessante ela se descobrir, se perguntar, talvez antes, num passo pessoal, se verificar, não sei, aí eu vou deixar em aberto para vocês posicionarem, e depois até com ele, porque é um incômodo particular dela. Talvez
eu sempre digo isso, né? Quem saiu não sente. Quem sente é quem ficou. Quem saiu está vendo novas coisas, contando outras pessoas, encontrando um dia diferente. E quem ficou continua no mesmo quadrado. Né? Então o incômodo é maior. Ela precisa desenrolar um pouco esse novelo, né? Eu acho que nesse caso aí, Lécio, eu acho que é necessário uma comunicação, um diálogo aí. E acho que a primeira coisa de um diálogo, já pensando na questão de discutir a relação, que é necessário e importante para um casamento se manter, né? É você partir do seu sentimento. Você primeiro expressar o seu sentimento. No caso dela, eu ando triste, eu ando desanimada, né? Porque quando a gente começa a expressar o nosso sentimento, a gente não está te culpando ou responsabilizando. Você é egoísta, você só pensa em você. Mas eu falo assim, eu estou triste, eu estou desanimado. Nós chamamos na psicologia de comportamento assertivo. Então, assim, eu expresso meu sentimento sem ofender o outro. Então, precisa haver esse diálogo entre ela e ele e expressar. É claro que, às vezes, a situação financeira está difícil, o sujeito precisa, mas com esse diálogo, às vezes pode até estabelecer uma meta. Quer dizer, eu vou procurar um emprego próximo para ficar aqui, é só ter um pouquinho de paciência. Agora, né? Existem atitudes, Reginaldo. Eu também, como missionário, viajo muito e lá em casa a gente teve um insight, né? Aquela luz dada por Deus mesmo de perceber o seguinte, que se eu estiver em casa assistindo o jogo, e ela está na cozinha, eu não estou em casa. Se eu tivesse num caixão de corpo presente na sala, seria a mesma coisa. Então, o que eu faço com a minha esposa? A gente prioriza o estar junto. Então, quando eu estou para ela, eu estou com ela, eu estou para eles. Como assim, Lécio? Eu vou cortar o legume do lado dela na pia. A gente vai andar estamos duro, não tem problema, vai tomar suco de groselha, nem sei se existe ainda groselha, um suco na esquina, mas vamos andar na calçada juntos. Isso. E estar de fato junto, conversar. Eu estar para você e você estar para mim. Senão, eu simplesmente estou em casa. E muitas vezes a gente está em casa, então aqui está uma questão de uma crise que pode ser um crescimento muito grande. Porque antes a gente vive uma vida que a gente vai empurrando com a barriga e de repente agora se vê na obrigação, na necessidade de buscar algo que vai nos fortalecer. Eu penso que essa questão vai sempre nos remeter para o amadurecimento. O amadurecimento pessoal, não é? Quando desemboca no casamento, ele é fatal, fundamental para salvaguardar a relação. Porque, veja, eu penso que casamento é compartilhar vidas. É um inteiro com um inteiro que compartilha a vida. Não é uma pessoa que chega ao casamento parcial, ou seja, pela metade, e vai fazer do outro o seu complemento, o pedaço que me falta. Aí complica. Porque essa ausência, por exemplo, uma ausência pontual dessa aqui, do exemplo da pessoa que mandou um e-mail. Ora, é necessidade do mundo moderno. Você trabalha em São Paulo. Todo dia. Não é? Você não mora aqui em Campinas. Mora em Cachoeira Paulista. Exato, né? Não é? Então, o mundo pede isso. Então, essa necessidade da presença do outro, enquanto contato até físico, é lógico que é essencial para o casamento. Mas é possível também estar sozinho na presença do outro, que não está presente. Ele está aqui no meu coração. Agora, essa necessidade urgente de ter o corpo do outro contato é um pouco da imaturidade, talvez. Sim, mas as manifestações hoje são bem possíveis com esse mundo que nos exige tanto. A minha filha morou 3 anos e meio nos Estados Unidos. E no aniversário dela, a gente mandou o presente daqui comprado pela internet com cartãozinho e tudo. Ela só faltou desmaiado lá de lá. Quer dizer, hoje é possível umas coisas desse jeito. De repente, você está em uma situação longe, bate a porta, você vai atender um presente do meu pai que está do outro lado do oceano. Então, existem maneiras da gente se manifestar. Claro, mas eu estou falando, Lécio, de outra coisa. Eu estou falando desse amadurecimento que vive sem o outro no sentido de dizer... Eu, para existir enquanto pessoa, não preciso de você. Se eu não cheguei à maturidade de existir por mim, isso não é egoísmo nem orgulho, mas isso é o estatuto da maturidade.
existir a partir de si mesmo. E aí eu compartilho minha vida com você. Sim. É diferente daquela coisa melosa Da que dependência. só vou se você for. É. Sabe? E sem você minha vida não é assim nada. que muitos Não, cantam hoje por não aí. mais hoje. Por que é que certas relações terminam e o cara vai lá e mata a mulher e se mata? Pula do prédio Relações porque de perdeu o dependência, casamento. né? Aí tem uma dependência patológica. Doentia, né? Doentia. É diferente de Tem um compartilhar. exemplo. O Paulo está levantando o dedo ali. Tem um Vamos lá, exemplo Paulo. dessa modernidade. A minha filha, meu genro, porque eu trabalhava na Suécia 3 meses, eles se falavam mais quando ele estava lá do que aqui. Exatamente. Direto. Quando eu fui Então, morar no Nordeste, a minha sogra ligava para minha esposa todos os dias. A gente voltou para São Paulo. Agora vocês estão perto. Perdeu a graça. Quer dizer que até as sogras a tecnologia ajuda. Oi, como, rapaz? Bom, nós estamos no Oriente falando sobre a crise no casamento. Tem algumas participações. A gente vai responder logo após o intervalo. Você pode mandar a sua pelo 193871 9620 ou orientes@rs21.com.br. A gente volta já.